Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um estudo e o tema de hoje é amar o inimigo. Então, esse é mais um daqueles estudos sob a ótica da doutrina espírita, o qual ele foi feito no início dos anos 2000. Então vamos diretamente para o tema. Amar o inimigo é algo que a gente não vai poder fugir dele, porque se a gente quer crescer espiritualmente, nós temos que realmente amar não só os amigos, como os inimigos. E é um tema bastante interessante, então vamos, na medida do possível, pegar alguns dados aqui. Amar o inimigo é algo que na prática poucos conseguem, mas essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir e só ficarmos no aspecto de falar sobre ela, entender, porque o crescimento moral também depende desse ato. Quando você tem o conhecimento de que você deve amar o seu inimigo e amar o seu inimigo e o porquê desse ato, né? Então você deve se esforçar para isso. Use a fé raciocinada e deixe que sua capacidade de amar se desenvolva de tal maneira que possa conseguir a prática de amar o inimigo. Mas será que amar um inimigo é a mesma coisa que amar um parente? Como poderíamos fazer isto? Analisem a resposta de um entrevistado sobre esse assunto há muito tempo atrás. Se o parente é alguém de quem gostamos e temos afinidade, então não é a mesma coisa. No Evangelho, no capítulo 12, temos o seguinte: geralmente há um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão e a um amigo, pois esta pressupõe confiança. Ninguém pode depositar confiança em uma pessoa sabendo que essa lhe deseja o mal. Ninguém pode ter expansões de amizade sabendo que ela é capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver manifestações de simpatia como as que existem entre quem tem as mesmas ideias. Ninguém pode sentir pelo inimigo o mesmo que sente por um amigo. Amar o inimigo é primeiro combater em nós mesmos a vingança e os maus pensamentos, buscar a mudança de postura com relação a ele. Todo espírita sabe que o inimigo de hoje pode ter sido a vítima de ontem, e então devemos compreendê-lo e amá-lo. Sabemos que o nosso inimigo não é alguém de quem gostamos. Sabemos que é difícil amar assim, mas nós temos que entender que ele é alguém que com certeza deve ter os seus motivos para hoje nutrir ódio, mas que também, assim como nós, terá que aprender a amar. Quem nos garante que você e seu inimigo já não vieram lá de trás com eternos problemas? Quem te garante que você não tenha feito algo de mal a ele e hoje o tem como inimigo? Cristo diz que devemos reconciliar com o inimigo enquanto estamos caminhando e por isso sempre você terá oportunidade para tal. Não é muito fácil, mas as oportunidades sempre estão ao nosso alcance. Só se afastar dele já é algo muito melhor do que engendrar vinganças.
mas devemos orar e pedir forças para que possamos nutrir sentimentos bons para o inimigo de hoje. Interessante é saber que quando você odeia, você acaba se prendendo a outra pessoa. A lei da ação e reação, a sintonia é que vai ligando as partes. Você fica escravizado a esse sentimento que vai gerando vingança e você acaba perdendo tempo precioso em sua caminhada. Então, como tirar esse sentimento? Primeiro é preciso ter muita vontade, não aquela passageira que muda rápido, mas a que vem com a certeza de Deus. Temos que raciocinar e ter fé. É muito difícil, porque ainda não nos afastamos do mal. E muitos ainda querem ou praticam a lei do olho por olho, dente por dente. Segundo, é preciso coragem, já que toda a base está no pensamento. Com essas duas coisas, devemos então direcionar nosso pensamento de forma positiva. Se você, quando pensar no inimigo e logo seu pensamento for para o ódio, combata ele pensando que ele deve ter uma qualidade, porque é um ser humano igual a você. Pense nele como alguém que tem qualidades. No início pode ser difícil, mas se você exercitar aos poucos, verá que logo aprenderá como foi bom mudar o nível de pensamento. Um dia, você perceberá que já não mais sente o que sentia antes. E quem sabe, até transforme aquele inimigo em um novo amigo. Outro fato interessante é que o inimigo desencarnado, que já está do outro lado, já morreu, pode atuar num outro encarnado, que não morreu ainda, e fazer com que tenhamos mais desequilíbrio ainda. Isso é normal, mas se nós entendemos e compreendemos, devemos orar e vigiar. Muitos dizem também que o ódio é o amor que está doente. Olha que frase bonita, né? O ódio é o amor que está doente. O ódio é um sentimento ligado aos nossos erros, ao orgulho e ao egoísmo. Se a gente tem o amor egoísta por dentro, e quando ele não atende aos nossos interesses, aí vem o ódio. Pode ser isto. Então a prece sempre ajudará também a esquecer as mágoas, mas com certeza a ação será a nossa. Quando você age e pensa com o coração, você se sintoniza com os bons espíritos que irão te auxiliar. Trarão bons conselhos e energias positivas. Mas como temos o livre-arbítrio, poderemos desprezar isto e aí é que a prece perderá o seu efeito. Portanto, é preciso forças e querer agir para o bem. Amar o inimigo é crescer no amor. Sem isto, sem perdão, jamais iremos evoluir. A doutrina com sabedoria nos explica que é importante o esquecimento do passado. E sendo assim, as oportunidades serão melhores aproveitadas. Perdoando, reconciliando, vamos aprendendo e resgatando os nossos débitos. Com a certeza de que houve e sempre haverá novas vidas, sabemos avaliar que ou fomos vítimas ou fomos algozes. Portanto, entre eu e meu inimigo, aconteceu algo de ruim e temos que acertar isto. Jesus disse que temos que pagar até o último ceitil. Quer dizer que conforme vamos evoluindo, mais a nossa consciência nos cobrará os atos praticados. Veja o exemplo colocado agora. Imaginemos que numa empresa alguém, para subir de posto, puxou o tapete de um amigo, que é despedido e, não suportando as dificuldades, se entrega e vem a morrer. Um dia, esse que morreu despertará e, enquanto não se vingar ou resolver a questão em si, ele não sossegará.
Ninguém foge da sua consciência. Portanto, é preciso resolver e resolver da melhor maneira e dentro das leis de Deus os nossos problemas. Porque um dia nós seremos cobrados. Nada se perde no tempo. Então, para encerrar, eu diria que cada um de nós somos um universo em si mesmo, né? Dentro de si mesmo. Cada um pensa e entende a vida de uma maneira. É normal analisarmos o nosso semelhante de acordo com nós mesmos, e isso nos deixa um pouco generoso, pouco compreensivo e até rígido demais. Somos assim no trabalho, na família, e sempre estamos perto de revoltarmos com qualquer contrariedade. Devagar vamos nutrindo sentimentos com nossos semelhantes que acabam em ódio. Então temos que cortar o mal pela raiz. Temos então que sempre lembrar que façamos ao semelhante o que gostaríamos que nos fizessem. E isto em todos os momentos. Devemos iniciar então pelo pensamento e a ação será a consequência. Jesus não veio à Terra em vão. Então esse estudo foi baseado numa entrevista que foi dada por Carlos Alberto, há muito tempo atrás, ao IRC Espiritismo. Espero que você tenha gostado e daqui a pouco nós vamos trazer mais um estudo sobre a ótica da doutrina espírita. Um abraço e até lá.